início agora um novo estudo, um novo tópico, que é o tópico de sucessão numérica. É extremamente importante compreender os conceitos da sucessão numérica antes da gente começar a estudar os dois tipos de sucessão que nós vamos fixar um pouco mais nesse capítulo, nesse tópico, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Mas para a gente entender esses dois conceitos, a gente precisa entender muito bem o que é uma sucessão numérica, tá bom? Eu vou ler com você a definição e vou explicar alguns exemplos também. Vamos lá. Então, sucessão numérica, definição. São conjuntos de objetos de qualquer natureza organizados ou escritos numa ordem bem determinada. Para representar uma sequência, escrevemos seus elementos ou termos entre parênteses. Então imagine qualquer sequência numérica que esteja escrita de forma organizada, tá? É fundamental que ela esteja escrita de forma organizada. A sua escrita, a sua representação vai ser feita dentro de parênteses, onde ali dentro do parênteses você vai colocar a sua sequência de forma organizada. Por que eu estou frisando essa parte da organização? Numa sequência numérica, se você trocar termos de lugar, você altera totalmente o sentido da sua sequência. Então aqui, essa sucessão, as sucessões que são importantes para a gente, que são as que nós vamos estudar, são aquelas que existe um padrão e esse padrão, ele me permite achar, por exemplo, os próximos termos da minha sequência, ok? Então é preciso entender esse conceito. Na sucessão numérica, ela precisa ser escrita de forma organizada, de modo que você consiga determinar, por exemplo, os próximos tópicos, os próximos números da sua sequência, ok? Então vamos lá para informações importantes. É importante destacar que, ao contrário do que ocorre num conjunto, qualquer alteração na ordem dos elementos de uma sequência altera a própria sequência. Então imagina qualquer sequência numérica, onde eu tenho ali a posição específica de cada elemento. Se eu trocar um elemento de lugar ou se eu retirar um elemento da minha sequência, eu vou alterar totalmente o sentido dela. Ela vai ser totalmente mudada, ok? Então não posso fazer essa troca. É importante a organização e eu não posso mexer na estrutura da minha sequência. Mais algumas observações. Uma função de domínio 1, 2, 3 até n, por exemplo, terminando em n e contra domínio R, é chamada de sucessão ou sequência numérica finita com n termos. O que acontece? Nós vamos estudar também dois tipos de sequência numérica, as sequências finitas e as infinitas. Como o próprio nome já diz, uma sequência numérica finita é aquela que tem um último elemento. Então, se eu tiver um último elemento na minha sequência, ela é finita. Se eu não tiver esse último elemento na minha sequência, ela é infinita. Ok? Então, por exemplo, no conjunto aqui dos números reais, sempre com n positivo, vai ser uma sucessão infinita. Pensa no conjunto dos números reais. Você não consegue determinar ali o último elemento da sua sequência. Sempre que você pensar em um número, vai ter um número maior do que ele. Então, é uma sequência infinita. Numa sucessão F, geralmente indicamos os seus termos da seguinte forma. Olha só, isso aqui é uma representação de como a gente vai escrever a nossa sucessão. Então, você vai colocar entre parênteses o seguinte. A1. Esse A é como se fosse o nosso elemento e esse 1 é de posição 1. Você sempre começa na posição 1. A2, A3, A4. Eu vou escrever assim para o exemplo numérico que eu vou colocar. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo de uma sucessão numérica finita. Ela termina ali no último termo, ela tem ali um último elemento. Se você quiser representar uma sucessão numérica infinita, basta você colocar reticências. Se você colocar reticências entre os números, né? Você, na verdade, após o último número, você mostra que ela é uma sucessão infinita, ok? Então, o que acontece? Esses números que estão aqui embaixo, eles servem para representar a posição ocupada por um determinado número da sua sequência. Então, por exemplo, o A1 é sempre o primeiro termo da sua sequência. O A2 é sempre o segundo termo da sua sequência. O A3 é sempre o terceiro termo da sua sequência e assim por diante, ok? Os números eles têm uma posição específica, lembrando que não pode ser alterado. Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu vou colocar, por exemplo, os primeiros números pares começando no 2, para você entender como é feito esse comportamento. Então, por exemplo, eu vou aqui abrir parênteses e vou colocar a minha sequência numérica de números pares começando pelo número 2. Então, aqui vai ficar 2, o próximo número par é 4, o próximo número par é 6 e o próximo é 8. Já que eu escolhi um exemplo de sucessão finita, ela vai terminar no 8.
Mas se porventura eu te perguntar qual é o próximo número da sequência, observa que você consegue dizer sem sombra de dúvidas que é o 10, porque a sua sequência ela é organizada, ela tem um padrão. Então, nesse caso, observem, o A1, no meu exemplo de número par, ele é o número 2, tá vendo? O meu A2, nesse exemplo, é o 4, o meu A3, nesse exemplo, é o 6, e o meu A4, nesse exemplo, é o 8. Então, observa aqui, ó, esse número, que é a minha primeira posição, quem ocupa é o número 2. Nesse número, a segunda posição é o 4, terceira posição é o 6, quarta posição é o 8. Então, aqui é como eu falei, né? O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo e assim sucessivamente. Agora, observem uma coisa extremamente importante. Vão ter exemplos em que a questão vai te apresentar a fórmula que descreve o comportamento daquela sequência, mas vai ter exercícios que vai te dar, por exemplo, a sequência pronta para que você encontre a fórmula. No meu exemplo dos números pares, a gente pode representar essa sequência assim. AN, quem é o AN? O termo geral é igual a 2N. Vamos ver se funciona. Se você substituir 1, que é a posição 1, na minha fórmula, 2 vezes 1, 2. Funcionou. Se você substituir 2, que é a posição 2 na minha fórmula, 2 vezes 2, 4. Funcionou. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, ou seja, a fórmula que eu criei, ela realmente funciona para aquela sucessão. Então, observa que você pode representar a sucessão de forma explícita, que é literalmente listar os números da sua sequência, ou você pode criar uma fórmula, um termo geral que descreva o comportamento da sua sequência. Ok? Para fixar essa parte que eu acabei de falar, eu vou resolver um exemplo com você, um exemplo de uma sucessão que é dada por recorrência. O que é uma sucessão dada por recorrência? Eu preciso recorrer a uma informação que foi dada anteriormente para obter, assim, os próximos termos da minha sequência. Então, vamos lá. Aqui, o exemplo fala, representar a sucessão infinita dada pela lei de recorrência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser anotar a lei de recorrência. É dada por A1, que é o primeiro termo, é igual a 2. Então, o primeiro termo foi dado, eu não tenho que discutir. Quem são os próximos termos? AN. O meu AN vai ser dado da seguinte forma. 3 vezes o meu AN-1 mais 1. Isso aqui para N maior que 1. Então, vamos traduzir isso. Observe que o primeiro termo da minha sequência foi dado. Agora, os próximos termos da minha sequência, eu vou ter que efetuar o cálculo por essa fórmula, sempre recorrendo à informação anterior. Então, vamos começar a montar a nossa sucessão. O nosso A1 já foi dado, é 2 e não tenho que discutir. Vamos achar aqui o nosso A2. Então, vamos lá. O nosso A2, eu vou utilizar essa fórmula para achar. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes A 2 menos 1 mais 1. Então, meu A2 é igual a 3 vezes A 2 menos 1, 1 mais 1. Então, meu A2 é igual a 3 vezes, o meu A1 eu já tenho, que é 2. 2 mais 1. Então, o meu A2 é 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, pronto. O meu A2 é igual a 7. Vamos encontrar o A3. A3 é igual a 3 vezes A, 3 menos 1, mais 1. Então, meu A3 vai ser 3 vezes A, 3 menos 1, 2, 2 mais 1. Então, daqui eu tiro que 3 vezes. Quem é o meu A2? Eu acabei de encontrar, é o 7. 7 mais 1. Então, meu A3 é igual a 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, daqui eu concluo que o meu A3 é 22, ou seja, o meu A3 é 22. Aqui já é o suficiente, então como que vai ficar a minha sucessão? A gente coloca entre parênteses. O meu A1 é 2, o meu A2 é 7, o meu A3 é 22, e agora aqui eu vou colocar reticências e vou fechar meu parênteses, mostrando que a minha sequência é infinita, ela vai continuar aqui, e eu sempre vou usar essa fórmula para representar. Mas aqui é o suficiente, eu já tenho os primeiros termos da minha sequência e coloquei reticências para mostrar que ela continua.